Olá! Você já se perguntou o que é natureza? O que é a natureza? Você já se questionou, já refletiu, já teve alguma ideia do que realmente é a natureza? Bom, fique neste vídeo que falaremos um pouco sobre isto. Meu nome é Gabriela, sou zootecnista e terapeuta holística e atuo na área de interação humano-animal-natureza. Para dar início a esse vídeo, eu busquei por algumas definições na internet para que nós possamos compreender e dar início a essa nossa jornada de conhecimento do que realmente seria a natureza, do que realmente a natureza é. É claro que aqui eu vou passar uma perspectiva, talvez muito íntima minha, mas que eu de verdade espero que faça sentido para você e para muitas pessoas. Então, para dar início, vamos entender essas duas definições que eu acabei pegando, né? E essas duas definições elas acabam englobando todas as outras que eu acabei entrando em contato e lendo, e elas dizem basicamente uma coisa. Mas antes disso, vamos ler sobre elas. Bom, a primeira delas. Natureza são fenômenos do mundo físico, incluindo animais, plantas, a paisagem e outras características, em oposição aos humanos e às criações humanas. Segunda definição: são todos os animais, plantas, rochas, etc. do mundo e todas as características, forças e processos que acontecem ou existem independentemente do humano e suas criações, como o clima, o mar, as montanhas, o crescimento, as plantas jovens. Essas são as duas definições que eu acabei buscando aqui tentar trazer para vocês. E o que a gente entende dessas definições? Bom, essas duas definições dizem que a natureza é basicamente tudo, exceto os humanos e as suas criações e as criações humanas. E aí me vem uma pergunta então na cabeça. Será realmente que a natureza é só tudo, exceto humanos e suas criações? Se formos parar para pensar, hoje temos infinitas notícias relatando o encontro de resíduos sólidos humanos presentes em áreas remotas de pouca influência de nós humanos. Ou seja, as nossas criações, por si só, já estão espalhadas pelo mundo inteiro. É difícil hoje a gente conseguir definir, então, que a natureza é algo que não faz parte também do ser humano. Além disto, vem uma outra perspectiva, e eu acho que essa realmente é uma perspectiva mais interessante, de que se nós definimos então que natureza é tudo, exceto humanos e as suas criações, então o que seriam os humanos? Se os animais, as plantas, as rochas, tudo que envolve a terra, os fenômenos, se tudo isso é natureza, o que seria o humano? Mais uma vez, diante de uma definição de um termo, o ser humano acaba se distinguindo, se separando daquilo que ele realmente é. O ser humano acaba afirmando mais uma vez que ele não é uma espécie animal. O ser humano diz que ele é alguma coisa, mas não é um animal. Portanto, ele não é natureza. Então, se pensamos dessa maneira, e se essa definição de natureza ela acabou sendo criada já há muito tempo, e a gente pode realmente pensar, será mesmo que nós, seres humanos, não somos considerados natureza? Pois bem, diante essa pouca vivência que eu ainda possuo, eu vejo da seguinte maneira:
O ser humano é sim natureza. Tudo é natureza. Tudo que vemos é natureza. Tudo vem da natureza, tudo parte da natureza. Essa concepção de natureza, como dito, ela foi criada há muito tempo e ela foi criada numa perspectiva racional e lógica. Mas na verdade, quase tudo é o sentir. Quando sentimos, podemos verdadeiramente nos conectar a nós mesmos e a todo o resto, aos animais, à natureza que somos nós. Então, o sentir é a chave de tudo. Quando nos permitimos fluir verdadeiramente com o coração, nos conectamos à nossa real essência, nos conectamos a tudo, à natureza, às pessoas, aos animais, a nós mesmos. Dessa forma, se estamos conectados, não é mais necessário passarmos a definir as coisas de uma maneira racional. Não é mais necessário nos afunilar nos conceitos racionais e lógicos para tentar definir alguma coisa que, na grande maioria das vezes, as palavras e os pensamentos não são capazes de definir com muita clareza. Se agora, neste momento, nós fecharmos os nossos olhos, nos centrarmos em nós mesmos, e sentir a natureza, estaremos nesse exato momento conectados a ela. Quando eu digo que sentir é a chave, é porque se ainda hoje não conseguimos definir com pensamentos e palavras o que é natureza, e se nós somos natureza, então a melhor maneira para a gente definir, poder compreender a natureza é sentindo-a, é se permitindo sentir. Talvez nunca palavras serão capazes de definir com tanta clareza o quanto os sentimentos estão nos dizendo. Talvez só saberemos o verdadeiro significado de natureza quando nos conectarmos com o coração a ela, quando deixarmos de lado o racional e passarmos a sentir. É nesse exato momento que saberemos o que é natureza e não necessitaremos mais definir e nos afunilar nos conceitos racionais e lógicos. Espero que faça sentido essa concepção de natureza para vocês. Eu quero vir aqui dizer que dessa forma, se nós tentarmos nos conectarmos mais a nós mesmos e consequentemente nos conectaremos mais à natureza, não existirá uma só definição. Cada um terá por si só o seu valor de natureza, o seu significado de natureza. É o sentir que vai nos dar essa definição. E não necessariamente precisamos colocar isso em palavras, pois não podemos esquecer. Nós também somos uma espécie animal, nós também somos natureza, portanto. Espero de verdade que tenha feito sentido para vocês essa concepção de natureza. Curtem esse vídeo, comentem, compartilhem, vão no meu Insta, me seguem,
mandem mensagem por lá, vamos conversando, vamos interagindo. Aqui é uma grande oportunidade, tanto para mim quanto para vocês, de tentar compreender e de tentar ampliar, expandir a nossa consciência. Eu não estou dizendo que natureza realmente é o sentir, cada um vai ter a sua opinião sobre isso. Meu intuito aqui é que nós possamos expandir a consciência para que possamos fazer escolhas.